Boa noite, seja muito bem-vindo ao aquecimento de lives para imersão, transição de alianças que vai acontecer agora, dia 1 de julho, das 9 às 19, onde você vai aprender a transicionar sua mente da velha para a nova aliança, aprender a ter um relacionamento com Deus sem religiosidade e desfrutar de todas as bênçãos da nova aliança, que é um direito seu por herança, certo? Hoje a live é com meu parceiro Denis Apolinário. Nós vamos trocar uma ideia muito importante hoje. Vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. O que nós vamos trocar ideia é o perigo ou como é perigoso andar numa fé filosófica, ou seja, um discurso de fé que não transforma, não acessa e não desfruta, certo? Assim que meu parceiro entrar, eu chamo ele. Por enquanto, eu quero que você fale aí. Gente, de onde você é? Qual é o seu nome? Você já está inscrito para a imersão transição de alianças? Sim ou não? Manda aí e senta o dedo no coração aí. Curte a live, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Talvez essa pessoa não vai entrar agora na live, mas ela vai assistir depois a live porque vai ficar gravada. Claro, caso não tenha nenhum problema aí no Instagram de derrubar a live, certo? Então, fale um pouquinho aí, enquanto eu dou um gole na água. Vai ficar gravado, Andréia sempre fica minhas lives. Eu quero saber, gente, de onde você é, qual é o seu nome? Fala pra mim. É a primeira vez que você está aqui? Não. Amparo. É do Piauí, Teresina. Já está inscrita para a imersão. Amparo, conta pra mim. Você sempre está aqui, pegando as chaves. Qual foi o principal motivo que você se inscreveu na imersão? Conta pra mim. Show! O Lorde Denis Apolinário já entrou na casa e vamos chamá-lo, Só um momento. Maravilha, maravilha, maravilha. Vai ser realmente um divisor de águas na sua vida este sábado. As inscrições fecham amanhã, hein? E olha aí, o Lorde entrou, o Lorde dos Lordes. Fala! Na paz de Diabo, meu Lorde. Tudo certo, meu Lorde. E você? Tudo na paz. Espera aí que tá um... Deixa eu aumentar aqui, que hoje eu tô fazendo sem fone. Tô na poltrona aqui sentado. Aí sim, eu dou valor. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Eu tô no quarto do menino, que vai vir ainda. Tô vendo a logística da casa aqui, que tô tendo uns probleminhas com a internet, mano. Sério? Tô tendo um probleminha com a internet. Mas os caras já estão vindo resolver amanhã. Menos mal, né? E aí? E aí? E esse tema de hoje? É brabo, hein? Mas gera treta aí. Eu acho que vai gerar algumas tretas, mas vai gerar bastante transformações. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou deixar ele fixado aqui. Peraí. Será que o povo tá pronto para isso? Quem não tiver que saia. Ou mude. Como dizem, né? Os incomodados que se mudem. Peraí. Ou mude, ou aproveite para ser transformado, né? Porque é surreal, cara. Eu acho que quando você é impactado com essa parada, já era, mano. Eu acho que a galera tá preparada. Se eles estão aqui, mano, tá preparado. Bora lá. Bora lá, Vamos lá. O tema, gente, é perigoso andar na fé filosófica. Então, vou pedir para o Lorde, primeiramente, explicar o que é fé filosófica. Uau, boa definição disso, né? Eu gosto de falar muito sobre fé filosófica. Fé filosófica é aquela fé improdutiva. Definindo de maneira bem simples, é a tal da incredulidade
não percebida, né? Que a gente fala que acredita, mas na verdade a nossa vida não corresponde com aquilo que a gente diz acreditar, né? Tem o Mateus fala interessante, ele tem uma definição de fé que ele fala que fé, a verdadeira fé é andar em conformidade com aquilo que a gente acredita. Então, quando eu tenho uma fé filosófica, quando eu estou convencido de uma realidade, convencido na minha mente de uma realidade que o meu coração não vive. Entende? Então, eu acredito na minha cabeça, mas eu não me comporto, ou seja, eu não ando em conformidade com aquilo que eu acredito. Né? E acho que eu chamo isso da incredulidade não percebida, não assistida. Né? Então, isso é muito perigoso. Eu achei louco essa definição sua, incredulidade não percebida. Porque é muita verdade, porque nós não percebemos, né? E a pessoa, ela não percebe mesmo. É a maior característica que eu falo, que a maior característica do diabo ele é o engano. Porque a pessoa que está no engano, ela não sabe que está no engano, senão não é engano. Exatamente. Então, o fato de não perceber é perigoso. Então, você que está ouvindo, gente, presta atenção, porque você vai ser confrontado. Então, se você estiver essa incredulidade não percebida, ela vai ser percebida hoje. E aí é o primeiro segredo da mudança. Exatamente, exatamente. E assim, eu estava falando com a Carol Ferres hoje e parece muito forte essa declaração, tá? Assim, parece até ser radical. Mas a gente estava dizendo o seguinte, acho que todos os problemas da humanidade, todos, sem exceção, todos os problemas da humanidade, a plataforma principal é a incredulidade. Sim, eu acredito. Entendeu? Tudo está amarrado com a incredulidade. Tudo assim. Ó. Por que eu não vivo a vida de acordo com a nova aliança? Porque eu não creio. Porque eu não vejo milagres. Porque eu não creio. Porque eu não vivo a herança de Deus, que ele me diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Porque eu não creio. Porque eu não vivo um casamento saudável. Porque eu não creio. Porque eu não... Tudo é falta de fé, cara. Tudo é incredulidade. E Jesus é meio punk rock, né? Assim, com isso, né? Ele disse, se você não crê, você já está condenado. Você não tem nem opção de trocar ideia com esse assunto, entende? Não tem fé, já é condenado. Pontos. Uau. Isso é pancada, hein? É pancada, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu mais sofri pra galera que talvez se identifique é o seguinte. Eu sempre fui do cara que eu era estava convencido na minha cabeça de que eu acreditava. Mas na hora que precisava exercer, eu tinha 332 formas de explicar o porquê não funcionava. Entende? As historinhas que a gente conta para nós mesmos. Ah, não funciona. Ah, não, é porque Deus não quis. Ah, é porque o fulano não quis. Ah, é por causa do... Era tudo terceiro, né? E aí a gente também... quando a gente crê dessa forma filosófica, ou seja, quando a fé filosófica ela não é experimentada, né? A fé real é uma fé de experiência, não é uma fé que você entende, é uma fé que você experimenta, é diferente. E eu gosto de dizer isso, o conhecer, a pessoa fala, eu conheço Jesus. O conhecer do grego, o raiz da palavra conhecer do grego é experimental, é de experiência. É a mesma palavra que Deus usou com Adão e Eva quando disse que Adão conheceu Eva. Ou seja, ele experimentou em intimidade aquela pessoa, né? Ou seja, teve um laço de intimidade profundo. Então, quando eu disse, muita gente fala para mim assim, ó, a pessoa me pergunta uma coisa, ela fala assim, ah, mas eu conheço isso que você está falando. Eu falo, não conhece. Não, eu conheço. Eu falei, você não conhece. Ela diz, eu conheço. Eu falei, não conhece. Eu falei, só conhece quem experimenta, não quem entende. Entende? Então, assim, se você conhecer de fato, você tem que dar frutos. Você tem que mostrar sua fé pelo fruto. É Tiago, né, mano? Sejais praticantes e não somente ouvintes e mostrar sua fé pelas obras, assim. Né? E a treta que acho que a religião colocou muito isso na nossa cabeça também, de que as obras passam a ser invalidadas pela nova aliança. Né? Só que o pessoal não entende. A obra para ser justificado, ou seja, para ser salvo, essas coisas, depende da cruz. Mas se eu vivo pela fé na nova aliança pela cruz, as minhas obras precisam corresponder à obra da cruz. Ou seja, no estilo de vida, no
ou seja, no padrão da cruz, né? Eu preciso apontar para isso. Os meus frutos precisam falar sobre isso. Uau. Aí a gente tipo, ficou assim no nível tipo assim, eu não sou, então não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Então eu não preciso fazer nada. Aí você fala que você não crê. É um equilíbrio, né? Do entender que eu não preciso fazer para ser aceito, mas eu preciso fazer como fruto natural daquilo que eu sou. Ok? Isso. Esse é profundo, né? Isso. Essa é a parada. Essa é a grande treta. Então, é a grande treta de explicar, né? É muito difícil explicar isso, fazer com que a pessoa entenda. Tipo assim, umas pessoas falam assim, não, eu preciso fazer. Que nem tem um vídeo meu que eu postei de novo, que fala sobre a diferença entre velha e nova aliança. E esse vídeo eu postei no passado. Eu postei ele de novo, mano, só xingamento, só xingamento, só xingamento. E a galera começa a falar assim, então quer dizer que acabou a lei, então eu posso matar, roubar e... Nossa, mano. Eu fico olhando aquilo e falo, cara, eu tenho uma frase que eu gosto, que essa frase eu acho que é do Chris, eu ouvi do Chris Oyakhilon, o nome do cara. E ele fala assim, não existe nenhum filho de Deus genuíno que deseje continuar no pecado. A pessoa não entende que, tipo assim, se você está no pecado deliberado, você tem que avaliar a sua conversão. Não é? Como assim alguém consegue crer em Cristo? Aí vem a crer. Crer em Cristo, não existe crer em Cristo que não gere transformação. Não existe. Não existe. Não existe transformação. Ou eu creio, mas não transformo meu comportamento? Não, isso não é fé. Né? Não. Porque a fé é o quê? Como você falou? Experiência. Andar em conformidade com aquilo que eu acredito. É impossível. Quando você crê, você é transformado. Sim. Lógico que não instantâneo, né? Lógico que não instantâneo. Às vezes assim, ó, largou tudo, acabou. Algumas pessoas sim. É processual. É processual. É o tanto de fé que você deposita naquilo, né? É por isso que varia de pessoa a pessoa. Eu gosto de uma história que Deus me lembrou esses dias. Eu nem lembrava mais dessa história, que está no livro, em um dos livros do Ryan, que ele está falando sobre o estar consumado. E ele estava explicando para um cara que tinha problema com álcool. Era um alcoólatra. E aí ele estava explicando o estar consumado para esse cara. E o cara falou, não, eu creio nisso daí. Aí eles saíram para comer depois do culto. Acho que ele ainda ia numa igreja física. Aí foram comer, chegou lá, ele estava bebendo uma cerveja, o Ryan ofereceu para ele. Aí o cara falou, não, peraí, eu tenho um problema com o álcool. Aí o Ryan falou, você crê no estar consumado? Aí o cara falou assim, creio. Então bebe essa cerveja que não vai te fazer mal nenhum. Mano, a primeira vez que eu li aquilo, eu achei, uau, mano, isso é fé, né? E o cara realmente não teve mais problema com aquilo, porque quando você crê no estar consumado, bum, ele te liberta. Né? Sim. É louco. Sim. É profundo demais, porque o que a gente não entende, a obra fora de Jesus aponta para aquilo que eu faço. A obra em Jesus aponta para aquilo que eu sou. Uau! Pegou? Boa chave. Então, assim, é pesada essa. Porque, assim, a obra fora da cruz aponta para aquilo que eu faço. Então, eu preciso fazer coisas para ser aceito, ser amado, para, né, para tudo, assim, para alcançar salvação, para chegar mais perto de Deus e blá, blá, blá. Mas a obra em Jesus aponta para aquilo que eu sou. E aí eu redefino, inclusive, o conceito de obra, que eu acho que isso também atrapalhou muito a minha vida de não entender o conceito verdadeiro de obra, porque a obra não é fazer coisas para Deus. A obra não é o que eu faço. A obra não tem nada a ver com o que eu faço, na verdade. A obra não tem nada a ver com o que eu faço. A obra tem a ver com o que Jesus faz através de mim. Entende? É profundo, porque aí você descansa na obra da cruz e naturalmente os seus frutos passam a testificar daquilo que eu sou. Ok? Então, se eu ando, se fé é andar em conformidade com aquilo que eu acredito e eu estou rendido, e Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, já não sou mais eu que faço, mas é Ele que faz através de mim. Então, eu estou rendido, ladeira abaixo, freio na ladeira. Eu falo que rendição é um caminhão sem freio na ladeira. Você está em rota de colisão com o amor de Deus, mano. Entende? Então você vai se colocar na situação rendido, ok? Uma vez que eu me rendi, me entreguei, não sou eu que faço, Jesus faz através de mim. Isso é leve, isso é poderoso, isso é onde o sobrenatural se torna natural,
Porque não é mais você querendo fazer para ser aceito, para ser amado, para estar perto de Deus, para pagar os pecados, para se sentir aceito pelas pessoas, mas é você desfrutando daquilo que é a sua nova natureza em Cristo. Então, tipo assim, óbvio que Jesus curou aquela pessoa, não foi eu. Inclusive, o fruto fala por você. Porque eu tenho uma métrica, cara, me fala o seguinte: toda vez que eu oro por alguém, eu entrego uma palavra de conhecimento, sei lá, se movem dons, acontece algo maravilhoso, se a pessoa, depois do ato, depois daquilo que ela recebeu, ela fala, cara, uau, quando eu quero ser igual a você, o que você fez para chegar aqui? Cara, que profecia, mano, que dom que você carrega. Mano, você tá carregando você. Você está mostrando mais você do que a outra pessoa. Agora, quando você faz algo e a pessoa fala, meu, só Deus pode fazer isso. Aí você fala, isso. É um lugar onde Jesus está fazendo e eu tô ficando de, tá ligado? Eu tô de escanteio, assim. Eu tô só, tô sendo só o vaso de barro para a excelência do poder se manifestar. Então você sai de cena e Jesus aparece. Mano, é muito cabuloso. É isso mesmo. É isso, louco. E para isso acontecer, envolve aquela palavra que você fala muito sobre a morte. Precisa muito haver a morte de si mesmo, Sim. a ponto de você conseguir transmitir Jesus sem pessoas ficarem presas a você, né? A quem você é. E, na verdade, isso faz muito sentido com a parada da incredulidade, né? Sim. Porque a incredulidade tem muito a ver com orgulho. Total, mano. Total. O que endurece o coração é o orgulho, né? Uma pessoa com um coração duro é uma pessoa orgulhosa, ao mesmo tempo uma pessoa incrédula. E aí entra até na primeira live que eu fiz de aquecimento, que foi com meu pai, que você pediu até para fazer essa pergunta. Faz a pergunta para ele, como que foi para ele fazer esse processo? Como que ele se tornou humilde para permitir-se esse processo? Sim. E aí é uma questão, tipo assim, só entende essa parada quem se esvazia. Quem desesvazia do seu saber, que nem alguma pessoa está ouvindo aqui agora, pode ser que a maioria identifique-se com a gente. Mas pode ser ter aquela pessoa que é mais curiosa. Vamos ver o que esses caras estão falando aqui, mas eu não acredito em nada que eles falam. Essa pessoa vai ouvir tudo e não vai resolver nada, não vai aprender sobre o que é fé, porque ela pensa saber tudo. E esse caminho de morte é um caminho que eu acredito também que só o Espírito Santo faça, né? Mas eu tenho que me abrir, né? Tem que querer. E eu querer também, esse desejo, não é um desejo passivo, mas é um desejo ativo. Entende? Exemplo, eu quero jogar bola. Eu quero jogar bola, eu tô aqui no sofá de casa esperando, né? Eu campo a bola. Eu quero jogar bola, eu me troco, ponho o tênis, ponho o short e tal, e vou lá na quadra e achar alguém que quer jogar bola. Então, é a mesma coisa para tudo, sabe? Mas as pessoas falam assim, eu quero viver o sobrenatural. Aí tá ali, né? Jesus fez tudo, tá na cruz, você tem que se colocar na rota, né? Na rota de colisão, né? Assim, render-se, se colocar ali nesse lugar. Isso que muda o jogo, Abner, sabe? E eu percebo assim, ó, você quer ver? É uma coisa que o Silvio Santos tem falado comigo e eu acho, eu sei que é confrontador, né? Mas eu falo o seguinte, que a raiz da escassez e de uma vida fora da riqueza é uma vida de incredulidade, ou seja, é uma vida de fé filosófica. Por quê? Uma vez que eu tenho uma fé em Deus, ou seja, eu acredito, eu acredito, tive uma experiência, fui tocado por Jesus, mano, a Bíblia diz que você tem herança. O seu reino é eterno, que a riqueza está em você. Como que você vive em escassez? Como que pode ser escasso? Entendeu? Então, eu acredito de verdade, eu falo isso, eu sei que é confrontador, mas eu digo o seguinte, toda a treta financeira que a gente vive é por falta da experiência com o amor de Deus. Mano. É falta de identidade, cara. É falta dessa experiência com o amor de Deus. É muito louco isso. Porque uma vez que você experimenta do amor de Deus, de verdade, assim, com a experiência do amor de Deus, experiência mesmo, de ser tocado por Deus, sabe? Isaías, Atenaz, da brasa do altar veio e tocou, e aí ele transformou você para sempre. Não tem como você viver escassez mais, cara. Não tem como. Porque a sua identidade, ela passa a ser a sua verdade. E aquele fruto gera, você entende o que é riqueza. E aí as coisas do mundo te servem de forma natural, velho. Você assume sua posição. O mundo não aguenta isso, velho. Entende? Só que
a gente vive ali sabe, na treta financeira. Ah, eu não consigo, não consigo. Por quê? Porque a pessoa não experimentou o amor de Deus. Então eu falo isso, eu desafio as pessoas no seguinte, assim, pense, por que você vive uma treta financeira? E eu vou te falar, o seu problema é identidade. Falta experiência com o amor de Deus. Porque você é convencido na sua mente que Deus ama você, mas no seu coração é diferente, você tem dúvidas. E assim, seja honesto, você que está ouvindo a gente aqui, seja honesto com o seu coração e seja honesto. Fala, você tem dúvida de que você é amado por Deus? Entende? Você tem dúvidas? Se você tiver dúvidas, coloca um eu aí pra gente. Porque essa dúvida, ela é que tá presa aqui na cabeça da gente, sabe? Tipo, não, eu sei, mas na hora, se não tiver dinheiro para pagar a conta? Ah, mas Deus mandou dar e se eu der e faltar? Sabe aquela loucura? Pensa, mano. Você acha que Eliseu tava preocupado com o dinheiro? Não, nem a Mano, pau. Naamã veio lá, cheio de coisa lá pra servir ele, prata, ouro. Ele nem atende o cara e fala, manda esse maluco se jogar lá no rio lá, velho. Ele vai ser curado lá, manda ele resolver a treta dele lá, não tem nada a ver comigo. Ele não recebe o cara, velho. Ele não tá nem aí pro dinheiro dele. E aí quem que pega o dinheiro dele? Geazi, mano. Na hora que Geazi pega o dinheiro, ele recebe lepra. Por quê? O cara tava interessado nas coisas que esse mundo tinha para oferecer, mas o Eliseu, mano, ele tava tão conectado com a riqueza do mundo que o que o cara tinha a oferecer para ele era nada. Não faz sentido, sabe, Aaron? Então, tipo assim, a identidade é a verdadeira riqueza. E isso é muito difícil a pessoa entender, porque é experimentado no amor. Uma vez que eu experimento o amor de Deus, eu tenho, obviamente, eu tenho herança. Se eu tenho herança, qual o medo que eu tenho de não ser suprido? É louco. Então, é um reflexo de que eu acredito ou não, sabe? Para isso, eu vejo que uma das coisas que criou a dúvida do amor de Deus, mesmo que volta àquela mesma coisa que você falou, tem pessoas que são convencidas. Eu sei porque eu fui muito tempo convencido de que Deus me ama. Aqui, só. Não Sim. é uma parada experiencial. Sim. Era aqui. Sim. E por que a pessoa tem essa dúvida? Por causa da vida por obras. Sim. Então você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa para estar com Deus. Que aí volta aquela uma vez, acho que foi a primeira vez que eu fui na sua casa, que você me fez essa pergunta, cara, o que você precisa fazer para ser filho do seu pai, né? Então assim, eu não preciso fazer nada para ser filho do meu pai, mas a pessoa foi tanto tempo ensinada que ela tem que orar, jejuar e ler a Bíblia. Senão, Deus não vai ter gratidão dela, que isso foi repetidamente construindo, e aí isso se torna o que Paulo fala de um sofisma, né? Uma mentira que foi tão repetida que se tornou uma verdade, e aí ela se tornou uma fortaleza. Então, quando a pessoa fala assim, meu, você... Aí é só a experiência com Deus para quebrar essa fortaleza. Não adianta decorar versículos, né? Não adianta ler novos livros, a não ser que o Espírito Santo use esse livro para te gerar uma experiência. Sim. Mas se não for isso, essa fortaleza não é quebrada. Yes. A pessoa fica lá, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E ela novamente está tentando fazer Deus amar ela pelas obras, né? É. Ao invés de Espírito Santo, eu tenho dúvidas ainda, eu abro mão daquilo que eu entendo e eu deixo que o Senhor faça através de mim. Permita-me me sentir, me ajude a sentir esse amor. E aí coloca-se na posição, que é o que você falou, na posição de ser intencional, né? Caminhar com pessoas que já vivem isso, sei lá, eu não sei como essa pessoa vai ser intencional. Cada um, para um jeito, vai ser intencional. Aquela parada de jogar bola, né? Eu quero jogar bola, eu preciso pôr o shorts, a chuteira e ir para a quadra. Mas é uma fortaleza que precisa ser quebrada com o Espírito Santo. Eu falo porque eu lembro daquela... A gente até conversou isso também a primeira vez que fui na sua casa. Cara, eu era um cara que lia... Mano, 4, 5, 6 livros por mês, vamos dizer assim. E na minha cabeça é assim, ó, eu preciso entender algo em Deus, então eu preciso ler livros. Eu preciso comprar livros com esse título. Cara, isso ajuda? Ajuda, depende da motivação que você tá. Mas não é o caminho, porque o caminho é o Espírito Santo. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa parada. Ok. Vamos lá. Isso é profundo, Abner, porque eu fui sempre alma inquieta, sabe? Fui um cara assim que lia 8 livros numa semana, já li 10 livros numa semana, desesperado assim pro conhecimento e tal. E eu tive uma experiência com Jesus no céu, foi um negócio absurdo assim.
Nossa, eu falo disso, eu não sei se consigo falar sem chorar. Deixa eu pegar o meu bagulho aqui. Assim, eu fui no céu, tive uma experiência de ir no céu, e eu cheguei no céu e eu entrei numa sala que era a sala das fontes das riquezas de Deus. Cara, nessa sala tinha é como se fosse uma energia sobrenatural produzindo ricos diamantes. Era assim, coisa absurda, que o negócio não tinha fim. Como se fosse uma fonte de água, assim, sabe? Intensa, sabe? Que saía diamantes de todas as espécies. Azul, mano, que é um mais. Parece que uma coisa mais cara que a outra, coisas absurdas. Essa sala era toda de cristal, assim. Era uma coisa que exalava a riqueza. Era a sala das fontes da riqueza de Deus. E eu encontrei Jesus na sala. E ele estava entristecido, assim, o semblante dele estava entristecido. E eu falei assim, por que que... Tipo assim, é engraçado que no céu você fala sem falar, você é percebido pelo coração, assim, sabe? E eu comuniquei com ele e falei assim, tipo, minha pergunta era, por que que você tá triste? Ele falou, porque essa é a riqueza que os meus filhos estão ignorando. Tipo, eu tenho isso para eles, eles não usam, sabe? Muito profundo. E aí ele me mostrou automaticamente, tipo assim, a minha mesa, aqui no escritório onde eu tô, cheia, e minha mesa vivia cheia de livros, assim, ó, várias pilhas de livros, 10, 15, 20, 30, 40 livros na minha mesa, que eu tava o tempo todo lendo e tal. E ele falou assim, olha, eu tenho tudo isso para você, mas você está procurando uma riqueza fora de mim. Mano, aquilo me arrebentou, assim, me arrebentou, assim. E eu fiquei, assim, muito tocado. Eu lembro que, depois que eu tive a experiência, eu joguei todos os meus livros no chão e fiquei com os livros propositalmente no chão. Aí veio uma mulher limpar a casa e falei, não tira meus livros do chão lá, mas tá no chão. Eu falei, é pra deixar no chão. Tipo assim, profeticamente eu tava querendo dizer pra ele, essa mesa agora é só minha e sua, não vai ter mais ninguém aqui, sabe? E eu fiquei uns 5, 6 meses, assim, intencionalmente, falando assim, eu não quero ter nenhum conhecimento humano nesse momento, mas eu quero te dar o privilégio, ou seja, eu quero participar da sua mesa, do seu banquete, eu quero expressar suas riquezas. Cara, assim, de verdade, mano. Ah, velho, assim, eu tinha muito conhecimento teórico, filosófico, que não tinha poder para mudar nada, assim. E aí, cara, o Espírito Santo começou a dar umas revelações, umas coisas assim tão simples, mas tão poderosas que eu falava o negócio, boom, sabe, transformava assim. E uma das coisas que eu falo que parece forte assim, mas é verdade. Eu não sei você, Alvin, mas eu, Denis, não acredito em transformação fora do Espírito Santo. Não acredito. Você pode fazer coisas que vai te melhorar, sabe? Você pode ser um coach, um psicólogo. Você vai fazer coisas que vai melhorar você, sabe? Você vai melhorar se você acordar cedo, tomar banho, começar a ler. Você vai ser uma pessoa melhor. Mas melhora não é transformação. Não é. Melhorar é você mudar os seus hábitos, passar a ser uma pessoa um pouquinho melhor, certo? Só que é o seguinte, quando o Espírito Santo te transforma, ele muda a sua essência, mano. Ele muda quem você é. Acabou. Ele vai lá dentro assim, muda você. Aí você vive num lugar de descanso, sem esforço, a parada flui leve, você sente o comando dele e ele conduz e ele faz tudo e você desfruta disso. É incrível, velho, é sobrenatural, assim. Então, eu intencionalmente, assim, de maneira radical, assim, eu decidi a não abrir mão do meu tempo com Jesus. Quando eu quero aprender algo, eu passo tempo com Jesus. Quando eu quero ter uma resposta, eu passo tempo com o céu, eu viro a noite aqui, não sei, mano, eu me gasto, eu me acabo. E eu acho que cada pessoa, eu falo isso na escola, eu acho que cada pessoa deveria encontrar a sua forma de se relacionar com Jesus em intimidade, sabe? Eu sei a minha forma, e você tem que ter a sua forma de como isso funciona para você. Tem gente, mano, que é com meu jeito é com soul, no silêncio, aqui, vivendo a minha parada doida. Tem gente que não vai ser isso, tem gente que vai ser outras coisas. É igual casamento, né? A forma como o Abner vive intimidade no casamento dele é completamente diferente da forma como eu vivo intimidade no meu casamento. Então, é a mesma coisa. A forma como o Abner vive intimidade com Jesus é completamente diferente da forma como eu vivo. E a minha pergunta para você é, como você vive intimidade com Jesus? Como é isso, né, Abner? Qual é o tempo de entrega? Qual é o quanto você gasta? É uma coisa que até o Ryan fala, isso eu acho legal. Ele fala assim, ó, me diz com que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, eu vou dizer para você quem você é. Entende? Então, assim, mano, onde tá o seu coração? Aí tá seu tesouro, mano. Eu não consigo desconectar mais, assim, não consigo mais passar o tempo sem, sabe? Não tem as coisas perderam o valor. O Espírito Santo muda, ele muda a sua ótica, mano. O óculos dele,
Você olha para a árvore, mano, você começa a chorar. Você olha para o cachorro, você chora. Você olha para todo lugar, Deus tá gritando, tá comunicando, tá falando, tá intencionado, tá te, sabe, tá te levando, te conduzindo, te direcionando, tá expressando, tá exalando riqueza e as coisas são atraídas para você. É uma parada assim insana, velho. E eu fico vendo assim o quanto tempo eu perdi tentando ter conhecimento sem a experiência. E é destruidor, mano. Agora, se você tem a experiência, o conhecimento ele agrega. Mas se você tem o conhecimento sem a experiência, você é um cara vazio, mano. Entendeu? Então eu gosto de dizer que o poder de Deus, ou seja, essa experiência com o amor de Deus, com Jesus, ele vai potencializar, ele vai empoderar qualquer coisa que você faça. Agora, se você tem todo o esforço do mundo sem a experiência do amor de Deus, nada do que você faz pode ser empoderado. Nada. Entende? Aí é muito desgaste, é muito esforço para pouco resultado. Entende? Uau. É louco, é louco. Isso é muito louco. Você falou uma parada que me lembrou uma coisa. No sábado, né? A gente estava jogando basquete, até que você apareceu lá depois. Sim. E eu fui ali, tipo assim, veio 3 amigos meus aí, e tava eu e meu cunhado, vou jogar basquete. E eu morava, né, lá em Guarulhos, e lá tinha os lugares para jogar basquete e tal. E aí eu vim pra cá e falei, caraca, mano, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de, mano, relaxar minha cabeça, jogar o suor na quadra. Aí eu tô lá jogando, daqui a pouco chega uma galera. Começa a chegar uma galera, aí a gente joga basquete, joguei basquete 3 horas seguidas. Aí eu sentei, olhei pro meu primo e eu falei assim pra ele, mano, cuidado de Deus é louco, né? Ele, por quê? Eu falei assim, eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo ver o cuidado de Deus desses caras vindo jogar basquete. Uma parada que tava no meu coração. Eu falei, cara, onde eu vou achar agora lugar pra... E ali aparece um monte de gente, já começa a trocar ideia com os caras me colocam no grupo. E tipo, hoje, é o que você falou, eu vejo o cuidado de Deus em tudo, mano. Em tudo. Em tudo, você não consegue desconectar. Eu lembro de uma fase minha, que eu não sei como eu aprendi isso, acho que foi pela cultura religiosa, que você não consegue trazer Deus para os negócios, para a sua área financeira. Isso foi muito dividido com a parte de, mano, Deus e dinheiro, Deus e profissão. Era como se tivesse a diferença entre mundo secular e sagrado, como se fosse essa loucura. E eu lembro que eu queria, cara, era muito louco. Eu falei, mano, por que eu divido Deus? Eu não conseguia ficar em silêncio perguntando para o Espírito Santo qual a estratégia de negócio. Para mim isso não fazia sentido. Peraí, Deus, ele cuida da minha vida espiritual, ele não está pouco me importando com a minha vida financeira. E hoje, quando eu olho assim, eu falo, uau, nossa, os caras vieram jogar basquete, hoje eu tô morando num condomínio onde os caras jogam basquete de terça e quinta, das 7 às 10. Cara, isso aqui, eu falo, meu, Deus cuida nos mínimos detalhes. E aí você se permite ser amado por Deus nas pequenas coisas da vida. E isso é muito louco, como a religião rouba isso de muita gente. Uma coisa que aconteceu comigo num processo de transformação profundo, Abner, é exatamente o que você está falando. Outra coisa que eu tive que redefinir foi o meu conceito de intimidade, né? Porque, de alguma forma, ficou impregnado na nossa cabeça que intimidade é o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, blá, 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 né? E, assim, foi tão profundo isso, porque eu entendia isso. E um dia, o Espírito Santo fez uma pergunta tão absurda, assim, né? Ele falou assim, Jesus falou para entrar no quarto e fechar a porta. Aí ele me fez uma pergunta, mano, ridícula, assim. Ele falou, Jesus tinha quarto? Aí eu, tá ligado? Sim, falei. Aí, sabe, o negócio me bugou assim, eu falei, mano, pela lógica, nem casa o cara tinha, né? Vivia na Berlinda, né? Aí ele falou assim, então presta atenção, ele não tá falando de um quarto físico, ele tá falando de um quarto espiritual. Mano, aquilo mudou minha vida, velho. Porque, olha que louco. E aí, o Espírito Santo falou comigo. Jesus não estava dizendo, entre no seu quarto fisicamente, feche a sua porta e fale em secretos, né? Ele estava dizendo, mais ou menos assim, entre nesse ambiente onde só você e Jesus está aqui e feche a porta, não deixe nada entrar. Mano, isso me mudou tanto porque eu tinha essa treta do trabalho, sabe?
isso no coração, né? E essa coisa, assim, eu tinha essa treta, porque eu ficava no trabalho chorando. Eu falei, Deus, eu queria tempo com você, eu queria estar lá fazendo as coisas de Deus, eu tô aqui no trampo, chorando, tá ligado? E quando a minha percepção de intimidade mudou, eu entendi uma coisa que é simples, mas foi muito profunda, tipo assim, mano. Olha, eu fui dormir, beleza. Eu acordei, mano, Jesus tá comigo. Tô no banheiro escovando o dente, Jesus tá comigo. Tudo o que eu faço, não tem como fazer nada fora dele, sabe? É uma frase que ele me deu uma vez. Ele falou: meu amor é como o universo. O amor é como o universo. Não tem como. Ou seja, é impossível o homem estar fora dele. É Uau. louco, mano. Então, assim, não há nada que o homem possa fazer para sair do universo. Ele falou: meu amor é como o universo. Tipo assim, aí eu falei, cara, como isso é profundo. Então eu tinha treta com o meu trabalho, com as coisas e tal. E até eu entender isso de uma forma bem simples, ele falou assim, eu estou com você 24 horas, cara. E eu comecei a ter essa percepção, ou seja, essa conexão, a frase que eu falo, corpo na terra e mente no céu. Essa percepção de que ele está comigo 24 horas fazendo tudo que eu faço. Cara, o dia que eu sentei na mesa de trabalho, que eu senti assim, sabe o negócio incorporando assim, eu falei, cara, Jesus está aqui comigo. Então, literalmente, ele quer que eu seja... Eu tenho uma corretora de seguros. Ele quer que... Eu falei, a pergunta era, o que Jesus faria se ele tivesse uma corretora de seguros? Eu falei, mano, ele atenderia as pessoas da melhor forma, ele não ia enganar ninguém, ele ia fazer tudo correto, perfeito. Eu falei, bom, beleza. Essa é a filosofia da nossa empresa. E comecei a focar nisso, cara, no atendimento humanizado, no amor de Deus, e pensar, sem pensar no dinheiro, pensar nas pessoas, pensar nisso. Mano, a nossa empresa fez assim, ó, bum. E aí eu comecei a entender que ele estava comigo. Mano, eu estava atendendo uma pessoa ali, um funcionário, dando feedback. Jesus estava dando aquele feedback. Eu estava negociando o preço de um carro. Jesus estava comigo. Eu estava atendendo o telefone. Jesus... Então, assim, minha percepção mudou. Aí, a pressão da religião fez com que a gente entendesse que só existem 5 posições, né? O cara que toca o teclado, o cara que toca a bateria, o cara que toca o violão, o pastor, né? Os obreiros e acabou. Não tem mais Pô, não espaço tinha o para você. baixista, não. Eu era baixista, hein? Ah, tem baixista, né? Não tem espaço pra gente. E aí é uma coisa que eu falo o seguinte, pensa, se Jesus voltasse hoje nessa lei aí filosófica de que a igreja, instituição, as paredes, ela é o refúgio, ou seja, quem tá lá dentro tá salvo, quem não tá, tá condenado, não o povo acredita. Beleza. Se Jesus tivesse agora e abalasse o mundo com o avivamento, que 6, 7 bilhões de pessoas se convertessem automaticamente, teria igreja para todo mundo? Nem a pau. Entendeu? Mas Jesus falou uma coisa para mim que eu achei incrível. Ele falou, não teria igreja para todo mundo, mas teria uma casa para todo mundo. Ah, Entendeu? Então ele falou, a maior igreja é a sua casa, a maior igreja é o seu lar, ou seja, a sua família é isso. Então entenda isso de uma forma mais macro, ou seja, como tudo que você faz, eu faço com você. Que Jesus falou, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então em tudo, se você que está me ouvindo aqui, ouvindo a gente, tudo, eu falo, não existe ministério maior do que ser mãe. Não existe ministério. Sabe, nas coisas mais simples, sabe? Ah, eu sou frentista de posto. Cara, como que Jesus seria frentista de posto? Como é que ele trabalharia ali? Como seria ser uma mãe? Sabe? Então, eu acho que qualquer coisa que a gente faça é a expressão dessa intimidade do amor dele. Isso, assim, cara, é muito abrangente, é muito inclusivo e é muito poderoso. Porque muda tudo, cara. Muda tudo, 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 tudo. muda tudo, né? Porque muda a motivação, muda tudo. Isso é muito louco, porque essa consciência da presença de Deus em tudo é algo que a religião nos roubou demais, e isso ele precisa ser resgatado, mas cada pessoa deve muito querer isso, querer viver isso. Eu sei porque eu tentei muitas vezes trazer Deus para outras áreas da minha vida. Trazer Deus no sentido, você entende? Ele já Eu tá, entendo. mas na minha cabeça ele não tava. E eu tentava fazer isso da forma que a gente conversou, lendo livros, passando tempo em oração, no quarto, fechado, tem que ser ali, aquela parada da intimidade. E, cara, isso desbloqueou na minha vida quando eu entendi o está consumado. A cruz, a obra da cruz. Isso desbloqueou no sentido, foi uma das primeiras coisas que aconteceu na minha vida, depois que eu compreendi a cruz, foi eliminar essa divisão entre mundo secular e sagrado, que a religião coloca. Pô, tem um mundo secular, eu trabalho, eu faço.
Aí tem o mundo sagrado. É dentro do prédio, dentro da igreja, pregando o evangelho e servindo as pessoas. Essa divisão, para mim, ela é extremamente destrutiva entre mundo secular e mundo sagrado, como se existisse para Deus, como se existisse música gospel e música secular. Sim. Não existe música gospel e música secular. Eu falo assim, né? Sim. Na minha visão, não existe música gospel e música secular. Existe música. Sim. Música. E aí você vai escolher de acordo com aquilo que você percebe que ele faz bem. Não só no que a letra está carregando, não só na essência, né? Ele faz bem. Mas quando me divide, eu acho que uma das tretas para a pessoa ter essa consciência de Deus a todo momento é também essa divisão entre mundo sagrado e mundo secular, cara. Isso é destrutivo demais. O que eu tô falando? Tem um código aí. Esse negócio é poderoso. Se liga. A Carol tá falando, reino dividido não subsiste, né? Deus falou uma coisa comigo nesses dias. Achei tão profundo isso. Aí no Mateus 12 ali, olha que louco isso. Jesus, ele cura um cara da mãozinha errada no sábado, os caras ficam doidos, né? Aí aparece um cara endemoniado, cego e mudo. Aí Jesus cura o cara, expulsa o demônio, o cara volta a ver, volta a falar. Aí os caras chegam e falam assim, você tá expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebub e tal. Aí Jesus fala um código, mano, cabuloso. Ele fala assim, ó, se Satanás expulsasse um demônio por ele mesmo, o reino dele não subsistiria, né? Acho que eu falei isso no Nosso Bloom pra vocês, né? Cara, é muito doido isso. Porque assim, olha o que Jesus tá falando. Se o reino das trevas estiver em divisão, ele não pode existir. Ou seja, ele vai deixar de existir, ele não existiria. Ou seja, nem o inferno anda em divisão. Então, divisão é um princípio abaixo da linha do inferno. Entende? Uau! Então, assim, se a gente anda em divisão, no sentido de pensamento dividido, Cristo tá lá, eu tô aqui, ele tá num lugar, eu tô no outro, eu só tô lá, eu tô dividido. Aí que o Paulo fala, acaso está Cristo dividido? Entende? Eu divido no tempo que eu tô na igreja, eu divido no tempo que eu tô em casa. Não existe prosperidade nisso. Então, é muito poderoso, porque a divisão é um princípio abaixo do inferno. Ou seja, o inferno aplica divisão para que você se torne algo pior do que ele. Entende? Então, tipo assim, o inferno não posso ser destruído, mas eu sei o que pode nos destruir. Divisão, aplica a divisão aí que vai destruir tudo. Então, é muito poderoso, porque quando eu estou andando dividido com Cristo, mano, não existe vida com Jesus. Entendeu? E outra coisa que eu acho interessante dizer, né, que assim, às vezes as pessoas não entendem a nossa fala, quando a gente fala assim, a religião fez isso com a gente. E o que é muito importante é não terceirizar essa fala. Porque não colocar a culpa num terceiro, ou seja, toda vez que eu terceirizo um problema que é interno para tentar resolver o externo, eu me frustro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que a religião fez isso, ou seja, é a religião que estava dentro de mim, dentro da minha crença, do meu coração. Não é o pastor, a igreja. Aquelas pessoas não fizeram nada com a gente que a gente não permitiu. Então, é a nossa falha, né? É a nossa falta de intimidade, a nossa divisão com Cristo, a nossa mediocridade de uma vida de verdade com Jesus, a nossa incredulidade, a nossa fé filosófica é uma coisa que aponta para mim, ou seja, a minha falha no meu relacionamento com Jesus fez eu crer em um Cristo religioso, sendo que Cristo o tempo todo esteve pregando liberdade e a cruz da liberdade, não é louco, né? Porque muita gente fica nesse processo, sabe? Religião fez isso. É a religião que está dentro de mim, ou seja, aquilo que eu permiti crer, aquilo que eu acreditei. E um dos pontos para a mudança é entender isso, que o fator externo não influencia o que é interno, sabe? Então, tipo assim, a pessoa fala assim, meu pai me maltratou, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, a pessoa fez aquele mal comigo, por isso eu sou assim. Ele fala, mano, a culpa é sua, a treta é no seu coração que você tem que resolver. Porque o morto não pode ser ofendido, mano. Se uma vez que eu morri em Cristo, não tem ofensa. Eu recebo uma nova identidade. A Dai fala uma frase cabulosa. Ela fala assim, nós não podemos oferecer ao mundo o que recebemos do mundo, mas devemos oferecer ao mundo o que recebemos de Cristo. Acabou, velho. Exato. Pesada demais.
Mas você falou algo que é muito importante, né? Eu tenho que tomar cuidado muito com essas falas, que às vezes dá a entender isso mesmo. E É. como se a gente fosse vítima novamente, né? É, Eu sou vítima do que fizeram é, comigo. a religião E fez. isso, quando eu fiz uma imersão presencial, né, um pouquinho antes da gente fazer a nossa primeira live, que foi a imersão Mindset do Reino, e uma das coisas que eu falei lá na imersão é: a cruz remove todas as suas desculpas. Né? A cruz remove todas as suas justificativas. A cruz não permite que você seja vítima. Cara, Deus te dá. O próprio Espírito dele vive em você. Se a gente for pegar todos os textos, ele fala que você é mais que vencedor, que você pisa serpente, escorpião, isso tudo que você falar acontecerá. Aonde você tem desculpa e plataforma para ser vítima? Que coitadinho de mim. Então, a cruz remove todas as minhas desculpas. E aí é o que você falou. Se eu estou numa fase religiosa, eu me permitir estar nisso, né? E o primeiro processo que acontece quando você abre os olhos, não, cada um tem uma forma de acontecer isso, mas quando você abre os olhos para o verdadeiro evangelho, a primeira coisa é sentir uma raiva da religião. Não para todos, mas a maioria. Mas aí, quando você amadurece, entende, uau, não tem nada a ver. As pessoas só repetiram aquilo que ela aprendeu. E a minha falta de ouvir o Espírito Santo me fez com que eu ouvisse mais os outros do que o próprio Espírito. Então, eu Claro, assumo a responsabilidade. E claro. quando você assume a responsabilidade, tudo muda, né, mano? Tudo muda quando você assume a responsabilidade. Cara, muda tudo, Abner, porque literalmente o que eu fui perceber depois com muito custo? Que eu tinha me tornado um idólatra ministerial, né? Eu idolatrava mais o ministério, mais o serviço, mais vamos dizer assim, a eclesia, né? Aquela coisa toda. Eu idolatrei aquilo. E aquilo me cegou, entende? Então eu ficava assim, não, se eu não fizer essas coisas, Deus não pode fazer, pensa. Aí eu falo, existe uma coisa maior que a cruz? Não existe, mano. Então, como aquilo poderia me bloquear? Ou seja, é uma falta de relacionamento e intimidade. E é muito louco, assim, a gente volta para o mesmo ciclo. Por isso essa fé filosófica, ela é destrutiva, cara. Porque não entende no intelecto. Gente, anota uma coisa. Você não vai entender o amor de Deus com a sua mente. Não vai. Desculpa. O amor de Deus não cabe na sua cabeça. Ele é algo que o homem jamais poderá entender. Mas, através do Espírito Santo, nós podemos perceber, experimentar e viver essa parada, entende? Então, não é a sua cabeça, não é na sua cabeça, é no coração, é na experiência, é nesse negócio que conecta. É o que a Bíblia fala, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. O negócio é cabuloso, assim, ver um fogo de dentro para fora, que faz você ter essa certeza de que você é amado. Uma vez que você é amado, as suas desculpas morrem, cara. Né? Toda essa parafernália de culpa, as pessoas, tudo isso morre. Porque você literalmente assume a treta. Olha, o culpado sou eu. É o Judson fala, né, mano? Ele fala muito isso, eu acho muito legal. Ele fala assim, no louvor dele, né? Ele fala, já ajuntei as pedras, já preparei o altar. Aí ele tá lá na cena e ele fala assim, ok, Deus, onde está o sacrifício? Tem a pedra, tem o altar, tem o sacrifício. Cadê o sacrifício? Aí ele fala, o Pai olhou para mim e em instantes entendi que aquele sacrifício seria eu. Tá ligado? Então é isso. Ninguém, nenhuma semente pode germinar se não morrer. E o convite de Jesus é esse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia a sua cruz e siga-me, né? E essa parada é a experiência. Então você que está perdido em algum lugar, preso em algum lugar, eu vejo pessoas acusando outras pessoas, literalmente, sentindo isso do espírito, assim, você está literalmente colocando a culpa em terceiros. Entenda, a treta é no seu coração. E você precisa resolver essa parada em Jesus. Rende essa coisa toda para Ele e desfruta do amor dele para que você seja curado. E é tão importante isso, que enquanto a gente não experimentar o amor de Deus genuíno, verdadeiro, limpo, poderoso, a gente não vai ter certeza que somos amados, que somos filhos, velho. Não tem jeito.
E aí a gente se torna escravo. Não tem polo do meio, tá ligado, Lago? Não tem um polo mais ou menos. Eu sou mais ou menos filho. Mano, ou eu sou filho ou eu não sou. Ou é treva ou é luz. Então, se eu não estou em Cristo, eu estou aonde, mano? Essa é uma coisa louca. Você falou uma parada que eu li esses dias. Eu esqueci, eu gravei, anotei. Mas não de cabeça não. Que é onde a Bíblia fala que o amor de Deus excede o entendimento. Sim. E o amor de Deus excede o entendimento. Eu lembro que eu ouvi uma frase do Bill Johnson uma época que não era sobre o amor, mas conecta totalmente a isso. Ele fala assim, se você não abrir mão de entender, você nunca vai acessar ou experimentar a paz que excede todo entendimento. Sim. Da mesma forma, o amor. Se você não abrir mão de tentar entender o amor de Deus através de livros, e pregações e sermões, você nunca vai acessar a experiência de viver esse amor. É o processo de render-se, né? Não é tentar entender, é render e permitir-se sentir. Isso é muito louco quando acontece, porque ele não vai vir da forma que a gente pensa, né? A minha experiência de sentir, de ser marcado com o amor, principalmente quando Deus me marcou como pai supridor, né? Como meu pai supridor, não veio da maneira que eu pensei. Eu pensei que seria lá no meu quarto, orando, e aí havia uma experiência, eu ia chorar, e veio uma experiência de outras pessoas cuidando de mim. Então, assim, Uau. ali, as pessoas cuidando de mim, a parada fez... E eu entendi. E veio num momento que eu, nunca imaginei que seria assim. Sim. Então, você só precisa se render. Não precisa tentar, Deus, vai ser assim, vai ser aquilo ali. E você ficar arquitetando como vai ser. Não, você precisa render-se. Essa é a palavra, mano. O que você falou é Efésios capítulo 3, verso 17, Thiago. Fala assim, ó. Ele fala assim, ó, olha que louco o texto. Efésios 3,17. Ele fala, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, ele fala assim, poderemos perfeitamente compreender como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura da profundidade desse amor. Aí ele fala assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude que vem do alto. Véi, é muito cabuloso, velho. É louco, mano. Só paulada. Ele ainda fala assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Mano, é muito violento isso. Porque, tipo assim, mano, é um amor tão cabuloso que os santos já entendiam que não tem largura, comprimento, nem altura, mas sim, e ele vai vir, mano, e vai explodir o seu entendimento e você não vai compreender, mas você vai perceber no coração e você vai falar, cara, aí é doido, Alan, porque eu falo que o amor de Deus, ele tem, tipo assim, pelo menos, né, tem muitas, mas pelo menos duas facetas absurdas, assim. A primeira é que você sente amado, se você comunica no seu coração, você fala, mano, eu sou filho, ele me ama, ele é provedor, ele é blá, 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 aquela coisa toda. E a segunda, mano, é que ele tem a conotação de também mostrar o tamanho da sua podridão. É absurdo, mano. Faz aquela... Você fala, velho, que constrange. Fala assim, mano, Deus sabia de todas as cacas que eu ia fazer, mano. Ele sabia, ele sabe que eu vou errar. Ele sabe disso, ele sabe daquilo e tal. E mesmo assim, ele decidiu manifestar essa parada. Ah, meu, pelo amor de Deus, não dá. É muito, né, mano? É muito cabuloso. Literalmente o amor de Deus nos constrange. Muito cabuloso. Tá louco. É absurdo. Às vezes eu me pego assim, né? Tipo, depois que eu comecei a ter essas experiências com o amor de Deus, você consegue ver Deus nos detalhes, você se pega... Eu me pego o tempo todo constrangido, mano. Tipo assim, naquele processo de eu não mereço, mas não no sentido de eu não mereço da comiseração, né? Sim. Eu não mereço, não é mais. isso. Não, tipo assim, é uma parada tipo, caraca, mano, Deus me ama demais, não tem como eu fazer algo para retribuir, não há, é só você... E é muito louco, porque o amor de Deus faz uma parada com você. Você não se sente merecedor,
mas você se entrega para receber mais. É. E esse é o processo do verdadeiro amor. É. Não é o eu não mereço, Deus não precisa disso. Não, isso não é amor, isso é vitimismo. Isso é... Agora, o amor de Deus, ele te constrange e você sabe que você não merece, mas ao mesmo tempo ele te abre para receber mais. E mais, e mais, e mais. É aquela parada que você fala de, já que eu sentei na mesa, eu quero tudo. É cabuloso, mano. É cabuloso. E outra coisa que... Não, cara, assim, é insano, mas assim, uma coisa que eu sinto falar também, pra quem tá nos ouvindo, é que Jesus não te acusa de nada, cara. E quando a gente é livre da condenação e da acusação, tudo muda, cara. Porque é o seguinte, pense, Jesus, os fariseus pegam uma mulher lá que tinha acabado de ser pega em adultério, mano. Tinha acabado de ser pega. E coloca na frente dele ali, e as pessoas para apedrejar, eles vêm e falam, mestre, segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que morrer, o que você diz? Mano, ele fala que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mano. E os acusadores começam a ir embora, velho. Olha isso, os acusadores começam a ir embora. Aí ele chama aquela mulher que tinha acabado de ser pega em adultério e pergunta para ela, onde estão os seus acusadores? Ela fala, foram todos embora. Ele olha na bolota do olho dela e fala assim, eu também não te condeno. Mano, pelo amor de Deus, velho. Jesus está falando isso para você agora, sabe? Ele não te acusa e não te condena de nada. A culpa é demoníaca, cara. O diabo tá sempre querendo tacar pedras, mas Jesus não te acusa. Ele não tem treta com o pecado. O pecado foi pago na cruz. E é aquela coisa que eu falo que é louco, né? Ninguém vai pro inferno pelo pecado que cometeu. Se você verdadeiramente viver a verdadeira fé, né? Porque a fé é andar em conformidade com aquilo que eu acredito. Mas a pessoa pode ir pro inferno pelo perdão que recusou. Saca? Isso é violento, véio, muito violento. Porque Jesus não tá nos acusando, velho. Ele não quer saber do nosso treino. Ele não quer, ele já resolveu a parada da cruz. É a gente que precisa viver, é o que Paulo fala, rogo, tipo assim, mano, vivam segundo, né? Tipo assim, vivam segundo, tipo assim, correspondam, mano, a esse chamado, correspondam a isso na altura, né, daquilo que você foi chamado. Faz isso, tipo assim, mano, digno, chama-se, tipo assim, viva digno da vocação que você foi chamado. Corresponda, viva uma vida que corresponda através dessa fé violenta que a gente carrega, né, cara? E isso muda tudo, sabe? Então, muita gente não vai acessar o verdadeiro amor de Deus porque se sente culpado e indigno. E quando a gente se sente culpado e indigno, a gente é orgulhoso. Porque a gente está falando para a própria cruz que ela não pode resolver a minha treta, né? Então, assim, a gente coloca alguma coisa maior que a cruz, mano. É muito violento, velho. Então, deixa Jesus ser suficiente, não filosoficamente, mas aqui na essência, você se sentir perdoado, amado, aceito, digno. Cara, sei lá, acho que não tem outro evangelho que a gente não queira mais viver na vida, né? Zerou o game, né? Isso, não tem. Depois você entende a obra da cruz não por completo, porque como a gente fala, a gente não entende por completo, mas quando você entende essa parada, acabou, mano. E você falou uma parada que a Mayara, quando ela faz as palestras dela na questão emocional, ela fez uma pergunta dessa pra galera, falou assim, cara, é possível você amar alguém que você culpa? Cara, isso é muito louco, porque não é possível, porque aonde há culpa não há amor. E aí você precisa remover a culpa para... Aí entra a palavra de Deus, porque é o que você está falando agora. Se você sentir-se culpado por seu pecado, você não se abre para ser amado. Uau. Você fecha essa porta, mano. Você não deixa o amor de Deus vir. E no momento que você pega o seu pecado e olha para a cruz e fala assim, eu aceito, que é tipo aceitar Jesus de novo. Né? Eu aceito esse sacrifício e você se abre e coloca toda a culpa na cruz. Você abre as portas do seu coração para sentir o amor de Deus. E eu acredito que isso que você está falando, Denis, faz muito sentido, porque na hora que eu falei, eu também senti que tem muita gente com essa parada da culpa. Então, gente, faça uma faça uma oração conosco agora. Faça uma oração conosco agora.
nesse momento que você estiver orando conosco, você vai entregar todos os pecados que você cometeu para Jesus e toda a sua culpa. Você vai abrir mão da sua culpa e crer que a obra da cruz é poderosa. Eu lembro de uma frase de um cara que ele fala assim, cara, você acha que o seu pecado é grande? Uma gota do sangue de Jesus perdeu todos os seus pecados. Uma gota do sangue de Jesus perdeu todos os seus pecados. Então, é uma oração rápida, gente. Eu vou só aqui orar com você para que você abra o seu coração e elimine toda a culpa do seu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui agora reunidos, Pai. E nós estamos sentindo que há pessoas aqui carregando culpas de erros passados, de pecados passados, de falhas e de tudo que aconteceu. Culpas até de coisas que fizeram com ela e ela acha que tem que carregar isso. E, Pai, o Espírito Santo, eu peço que agora o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas. E você que está ouvindo, entregue agora a sua culpa para Jesus. Todos os seus pecados, todos os seus erros. E fala assim para Jesus: eu aceito o seu perdão, eu me perdoo e eu aceito o seu perdão e me permito ser amado. Amém. É simplesmente isso. Uau. Se você está num lugar hoje que não deu para fazer isso, sei lá, faça isso depois de algum momento. Porque aonde há culpa é impossível sentir o amor. Você precisa se abandonar e se livrar da culpa e vai ser natural sentir o amor. Uau. Eu vi duas coisas, Wagner, no espírito. Uma delas, eu vi uma pessoa sentindo uma queimação aqui acima do estômago, assim, sabe? Que assim, sabe quando você tá mal, que você não consegue nem descansar, o negócio fica acelerado aqui em cima do estômago, assim, queimando, assim, eu vi uma pessoa assim. E eu vi o Espírito Santo tocando essa pessoa de uma forma diferente, assim. E eu quero liberar sobre você, assim, o fogo de Deus. Eu vi o Espírito Santo queimando o seu coração e comunicando ao seu coração que você é amado. É doido, porque é um nível de acusação tão grande que a pessoa está enfrentando que ela não está conseguindo dormir, sabe? Eu vi uma parada doida, assim. Eu vi o Espírito Santo literalmente com a mão, assim, mano, no coração dessa pessoa e aquecendo o coração dela com fogo. Então, assim, recebe isso no seu coração. Jesus está falando para você que ele não te acusa de nada. E, assim, essa culpa, esse peso que o Abner falou, você precisa hoje. A gente nem ia falar disso aqui, né? Deus está parando essa parada aqui para te curar. Então, recebe essa cura de Deus. Outra cena que eu vi uma pessoa chorando embaixo do travesseiro. Sabe quando você põe o travesseiro em cima da cabeça, assim, e chora embaixo? Eu vi essa pessoa chorando embaixo do travesseiro, assim, de dor. Ela estava sentindo, tipo, uma espécie de remorso, assim, uma culpa absurda. E essa culpa é porque você se sentiu enganada mais uma vez. É uma culpa que eu chamo de ferida cíclica, né? Você já tinha errado nisso e você errou de novo. E eu vejo você muito machucada, assim, uma mulher, sabe, com a cabeça assim embaixo do travesseiro, chorando. Jesus está falando para você, olha, Jesus vê as suas lágrimas, ele viu as suas lágrimas. E ele está falando para você, eu não te acuso de nada, receba o meu amor. Assim, eu vejo Jesus preenchendo o seu coração com o amor sobrenatural dele. Assim. Recebe isso no seu coração. É insano, assim. Mas eu vi Jesus ali, debaixo desse travesseiro com você, olhando para você e falando, eu não te acuso de nada. É doido parado, sabe? É como a gente diz, a regra não tem regra. A regra não tem regra. O assunto, Ladeira assunto totalmente para o outro lado, mas eu vejo que é isso. Isso é poderoso demais. Você falou isso da culpa, eu vi na hora, eu sentado assim e ouvindo a Mayara perguntar para uma pessoa lá, é possível amar quem você culpa? Cara, isso é muito poderoso. Uau. Não é possível, porque a culpa sempre bloqueia o amor, né? E também não é possível receber amor se você não se perdoar. Se você não se sentir sem culpa. Às vezes você perdoou alguém até falhou com você, ou você até falhou com uma pessoa, você já pediu perdão, a pessoa te perdoou, mas você não se perdoou. E aí até Jesus já te perdoou e você não se perdoa. Mas é isso. O perdão é um processo também que o Espírito Santo vai fazer em você. Tudo é o Espírito Santo que faz, né? Como você falou, só o Espírito Santo transforma. Eu também creio muito nisso. O Espírito Santo transforma. Ele vai usar diversas ferramentas. Ele pode usar
pode usar livros, cursos, treinamentos, mas quem vai transformar É ele. é a mesma parada que eu falo da fonte de renda, né? Eu costumo falar que eu só tenho uma fonte de renda, que é Deus. Ele pode me dar diversas ferramentas, mas a fonte é uma só. E é a provisão divina. Deus falou isso uma vez comigo no mercado, mano. Da hora. Eu sou a sua única fonte de renda. É muito louco. Você pode ter diversas, você pode ter imóveis, você pode tudo isso são ferramentas de renda, mas A fonte sou eu. isso é muito louco. Mano, a gente foi para várias paradas, né? A gente foi para vários lugares aí falando hoje. Como que a gente resume para uma pessoa de uma maneira os primeiros passos para deixar de andar numa fé filosófica e passar a caminhar por fé real no coração? Qual para você seriam os primeiros passos? É insano, mas a primeira coisa é decidir com todo o seu coração ser de verdade, né? Essa coisa da hipocrisia cansa, né? Essa coisa de viver assim, sem experimentar Jesus. E eu não estou falando de resultado, que o povo torce muito, né? Mas você viver, tipo assim, eu falo isso, né? No submundo do evangelho, é muito cansativo. É destrutivo, é penoso e tal. Então decida ser de verdade. Assim, falar, olha, Jesus, eu vou ser de verdade. Pensa, gente, um pensamento bem simples que eu faço. Pense agora mesmo, se todas as pessoas no mundo pudessem ver o que você vê, o que você pensa, que ninguém está vendo. Se a sua mente pudesse ser aberta para todas as pessoas, como seria isso para você, né? O que a gente não entende é que Jesus está vendo. E a gente passa despercebido com essa parada, né? Então, assim, não queira ser de mentira, não. Queira ser de verdade. A primeira decisão é, eu não aceito ser um cara, uma fraude. Eu quero ser de verdade. Eu vou te dizer a verdade. Não é fácil. Vai custar tudo para você. Mas eu vou te falar outra coisa. A partir do momento que você decidir ser de verdade, assim, essa decisão vai mudar seu coração para sempre. Então, assim, decida ser de verdade. A segunda coisa é se renda, véio. Se renda. Você não pode nada, você não é capaz de nada, não é sobre você. Não adianta você querer fazer coisas para ser filho. Você não precisa fazer nada para ser filho, né? Se permita desfrutar desse amor, né? E aí, assim, é o que a Bíblia fala em Romanos: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar desse amor, né? E, tipo assim, permita ser amado através disso. Então, eu diria o seguinte, Abner: decida ser de verdade, se renda, e a terceira coisa é aprenda a desfrutar desse amor, né? Descanso, sabe? Tipo, mano, descansa. Não é sobre as coisas que você faz, não é sobre o tanto de coisa que você faz. E quando você se acalmar, você descansar, decida, assim, pelo resto da sua vida, obedecer Jesus sem racionalizar, mano. Fala, Jesus, eu estou pronto, disposto, disponível. O que você quiser, eu vou fazer, sem racionalizar. Cara, essas três coisas vai te levar para um lugar tão sobrenatural, tão intenso, tão divino, tão incrível, que você não vai querer mais voltar atrás. Então, eu diria essas três coisas, assim, as paradas mais poderosas que eu fui fazer. E eu acredito que depois disso, todo o resto é consequência, sabe, Abner? As coisas vão acontecer naturalmente. E aí eu falo desse estilo de vida, né? Porque o evangelho é um estilo de vida, naturalmente sobrenatural. Pensa, nós se tornamos filhos do Deus vivo. O poder dele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Os dons estão em nós. Então, não tem como ser natural mais. É uma vida empoderada. É uma vida rendida. É uma vida entregue. É uma vida leve. Cara, aí ele fala: vocês que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei, né? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, aprenda a desfrutar desse fardo, desse jugo de Jesus, que é leve, levíssimo, né? E você vai viver, assim, uma vida de filho, velho. É isso. Maravilha. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Anota essas chaves, pelo amor de Deus, e coloque essas chaves no lugar que você possa ver. Né? É muito simples é muito simples a gente participar de uma live dessa, se para você está sendo edificante,
e amanhã é quarta-feira e tudo volta ao normal. Né? Você precisa militar por isso. Você precisa dizer para si, eu vou viver isso. Eu lembro, mano, de uma parada que aconteceu, que eu troquei ideia com você, até você falou, mano, vem aqui no meu condomínio, vamos conversar. Porque você me falou assim, assiste uma aula que você tem lá na sua plataforma, que falava das riquezas de Deus. E aí você soltou bem a parada de você visitar o céu e ver as riquezas de Deus e tal. E você soltou muita chave ali. E para o momento a qual eu e a Maria estavam vivendo, nós assistimos juntos, cara, eu fui pegando essas chaves. Aí no outro dia você me perguntou, mas e aí, o que você achou da aula? Eu falei, mano, é foda, mas você foi no céu, eu não fui. Eu falei assim, Sim. eu não vivi essa experiência. Aí eu até falei assim, mano, eu vou entrar agora no secreto aqui e vou orar o dia inteiro pra viver isso. Aí você falou uma parada que ficou marcado pra mim. Você falou assim, Abner, é top orar, mas não é isso. Você precisa decidir, mano. Você precisa decidir. Por exemplo, uma das frases que você soltou lá, que eu vivo elas todos os dias seu pai é rico, não aceite viver por condição. E aí você precisa decidir. Eu falei, uau. Aí, ali abriu uma chave para mim que eu falei, cara, eu não preciso viver a experiência. A experiência é top, mas tipo assim, o que ele tá falando comunica totalmente o meu coração de que é verdade. Então eu não preciso esperar viver a experiência para decidir. Não, eu decido agora e acabou. E aí quando eu comecei a decidir todos os dias, eu conto isso em algumas pregações, eu tinha que comprar uma parada, aí eu sempre ficava olhando mais barato, aí daqui a pouco eu falava, não, eu não aceito viver por condição. Ia lá e comprava aquele ali e comecei a fazer isso todos os dias. Cara, com medo, tremendo as pernas, com pouco dinheiro na conta. Eu começava a fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. E essa foi a minha experiência. Isso marcou o meu coração que hoje eu não consigo mais não viver por isso. Eu não precisei ir no céu, mesmo que eu acredito que eu tenho muitas experiências dessas para viver, mas a experiência dele, a chave que o Denis soltou, comunicou meu coração e eu decidi viver a partir daquela chave. Estou falando isso para você porque hoje você ouviu muitas chaves. Então você não precisa, tipo, você falar, você pode ter uma interrogação assim, mas eles tiveram as experiências deles. Eu começo a vir o vitimismo, mas eu estou aqui passando por uma situação. Cara, a chave que o Denis soltou, alguma chave que eu soltei, comunicou seu coração? Comunicou, fez aquele. Então é o Espírito Santo falando com você. Você só precisa decidir viver a partir disso e não arredar o pé. Agora é o que eu chamo de modo Jacó, né? É o modo Jacó. Mano, é muito louco. Se eu vou viver por isso e eu não arredo o pé daqui, até isso ser uma verdade para mim. É sinistro. E uma coisa para dizer, só para complementar o que você está falando, mas é a mesma coisa, mas de uma forma diferente. É o seguinte, o que eu entendi, Abner, é a mesma coisa que você com uma frase boba, assim. O Espírito Santo me falou, ele falou assim, você quer viver experiências? Aí eu falei, claro que eu quero. Ele falou, decida primeiro. Então, tipo assim, decidir, a experiência é posterior à decisão, porque tudo começa na fé, né? Então, tipo assim, eu decidi entrar no restaurante e não olhar o preço, porque eu sei que Deus, o dono do universo, sentou na mesa para comer comigo. Tá ligado? E aí você vai ter que aplicar isso o dia inteiro, né? Porque você fala, só tem essa grana, então aí você começa a racionalizar, acabou, mano. Acabou. Entendeu? Então, assim, é insano. E eu vou te falar uma coisa, viu? Para quem tá ouvindo. Deus, é muito doido, assim. Deus sempre, na maioria das vezes, não gosto de colocar regra em Deus, de falar de sempre, né? Mas na maioria das vezes, Deus vai vir pedir coisas para você quando você praticamente não tem para oferecer. Entendeu? Assim, eu ia dar às vezes, tipo assim, a gente tinha que pagar, sei lá, 40 mil reais na segunda-feira. Era sexta, a gente tinha tipo 10. Aí ele vinha e falava, ó, pega esses 10 e dá para aquela pessoa. Você falava assim, mano, já tá faltando 30, você ainda quer que eu dou meus 10, é isso? Tipo assim, mas no começo a gente pensava assim, depois a gente falou assim, mano, se for para dar até 40 que eu nem tenho, é só falar agora. Não, só dá os 10. Então ele vinha e fazia a gente ofertar num ambiente desfavorável, tipo assim, para ensinar o nosso coração
de que ele é a fonte da riqueza, não é isso, sabe? Ele é a minha fonte de renda. Só que é muito bonito falar isso aqui, é isso que eu tô falando, é filosófico, é a frase da Carol. A teoria é linda, até que a prática toca a campainha, mano. Então, assim, é muito bonito falar isso. Mas você tem uma grana lá na conta, um carro só que você tem, você fala, pega esse carro e faz. Aí você fala, mano, aí você vai racionalizar. Esse mas acabou. Assim, você não crê. E aí, se você não crê, divisão. Você está dividido de Cristo. Reino dividido não prospera. Acabou, mano. Acabou. Mano, eu acho que tem... Deus me lembrou uma parada agora que eu acho que entra perfeitamente aqui. Dentro de toda essa situação que eu vivi nos últimos meses, que um dia eu conto aqui pra galera do Instagram, que eu sou vizinho do Denis, tá? Tô em Mogi, agora eu sou Lorde de Mogi também. Toda essa parada que eu vivi, teve um dia que eu tava andando de mão dadas, e faz total sentido no assunto da live. Eu tava andando de mão dada com a Mayara no shopping, e tava todo o processo para acontecer, da casa e tal. E eu tava com medo. Aí, de repente, eu falei assim, mano, mas por que eu tô sentindo medo? Fala comigo, né? Por que eu tô sentindo medo, tal? Peraí, mas por que é possível sentir medo e ter fé? Aí eu comecei a refletir e tal. Daqui a pouco Deus falou assim comigo. Tipo assim, eu falei comigo mesmo, mas era o Espírito Santo. Falou assim, a fé não se sente. Aí eu, peraí, como assim a fé não se sente? Aí eu parei para pensar, eu falei, realmente, a fé não é um sentimento. Sim. Você sente aquilo que é um sentimento. Eu falei assim, a fé não é um sentimento. Eu falei, peraí, mas o que é fé então? Tipo, falando comigo mesmo. Eu falei assim, fé é agir em cima da palavra de Deus. Sim. É caminhar pela palavra de Deus. Ali desbloqueou uma parada muito grande para mim. Por quê? Quando eu, Abner, sentia medo, por exemplo, ouvi tudo isso, a pessoa vai ouvir tudo isso que ela ouviu hoje. Aí chega amanhã, Deus tem a conta que vai pagar, ela não tem dinheiro. O medo aparece. Sim. Aí a pessoa ela já vai e nega tudo. Tipo assim, eu senti medo, eu sou incrédulo. Já era. Não. Aí Deus falou assim, não, o medo você vai sentir, é natural, é uma resposta natural de que você criou a vida inteira. A diferença é, você vai agir a partir desse medo como você fez a vida inteira, ou você vai agir a partir daquilo que eu te falei. Aí eu falei, pô, é isso. Então eu posso muito bem ter fé mesmo com medo. Sim. Eu estou com isso. Peraí, que apareceu aqui a bateria. Eu estou com medo, mas escolho crer na palavra que Deus me falou e ajo a partir disso. É isso. É isso. E é isso mesmo, cara. E é poderoso isso, sabe? Porque não tem, assim, a Bíblia fala assim, ó. Isso eu acho interessante. Ele fala que o medo é um resultado da ausência do perfeito aperfeiçoamento do amor de Deus. Ou seja, quando eu tenho medo, significa que o meu amor não está aperfeiçoado ainda. Ou seja, falta experiência, falta revelação, falta umas paradas de coisa. Sim. Então ele vai estar ali durante um período. Mas vai chegar uma hora que quanto mais você decide, quanto mais você caminha, mano, a parada vai entrando aqui e você vai andando num nível absurdo. Você vai crescendo, acabou. Sim. Assim, o negócio não te mexe mais. Aí você vai para outros níveis de fé, né? Então, mas é isso mesmo. A gente vai se mover independente do que a gente está sentindo. Né? E aí eu tenho a equação do milagre. Eu te falei da equação do milagre? Não, essa eu nunca ouvi. A equação do milagre. Eu desenhei a equação do milagre. O pessoal da escola conhece. A equação do milagre é o seguinte. Palavra, ou seja, a palavra que você ouve de Deus. Palavra, pensa na palavra. Palavra, Deus te deu uma direção. Palavra mais obediência igual milagre. Essa é a equação do milagre. Todo milagre passa pela palavra de Deus mais a obediência. Acabou. Boa. Eu quero ver milagre. Então você tem que andar em cima daquilo que Deus tem te falado e se mover, ou seja, obedecer. Então é palavra mais obediência igual a milagre. Essa é a equação do milagre, assim, da vida. Assim, daí assim, ó, a gente abre mão de qualquer coisa para ouvir o que Deus está falando. O que os céus está falando? Então Deus falou, mano, eu não negocio com isso. Eu obedeço. Uma vez que eu obedeço, a gente vai experimentar o milagre. Então, assim, olha lá, as pessoas escreveram, palavra de obediência. Então, é isso, exatamente isso. Então, assim, se você ouviu a voz de Deus, obedeça instantaneamente, sem racionalizar. Tenha certeza, você vai viver um milagre de Deus. Quanto mais você aplicar a equação,
mais poderoso, mais forte, maior, mais intenso isso vai se tornar. Você tem que viver um estilo de vida. Palavra, obediência, milagre. Deus falou, mano, eu não racionalizo, eu não discuto com ninguém, eu só obedeço. Acabou. É palavra, obediência, milagre. Palavra, obediência, mano, acabou. É um regaço. Você vai parar. Sei lá. É um arregaço. É muito bom. É um arregaço. Literalmente é um arregaço. Eu vivendo experiências doidas com essa parada de palavra, obediência. Putz, é doido. Eu não conhecia a equação dessa forma, né, do que você falou, mas avaliando a prática é total, é real, é perfeito. A frase da Carol Pérez falou, da hora. Obediência tardia também pode ser chamada de desobediência. Ela fala isso. Toda obediência tardia é desobediência, mano. Você racionalizou. E aí você tem que pensar nos mundos que você quer viver. A Bíblia fala assim, ó, o que os seus olhos veem é passageiro, mas o que os seus olhos não veem é eterno. Você tem que decidir que mundo que você quer viver. O mundo passageiro ou o mundo eterno. Já era, mano. Show! É muita chave, mano. É muita isso. chave. Lorde, eu vou falar da minha imersão e depois quero que você dê aí pra galera como fazer parte da sua plataforma e tal. Demorou. Galera, eu vou fazer uma imersão que ela se chama Imersão Transição de Aliança. Um dia Deus falou comigo. Deus falou assim comigo. Eu não vou contar a história toda, porque eu já conto em todas as lives, mas Deus falou assim comigo. Muitos filhos meus já vivem na nova aliança, porque Cristo morreu. Então a nossa aliança ressuscitou, a nova aliança está ativa. Mas ainda o seu mundo, a sua mente, ainda está na velha. Como vários exemplos que nós demos aqui. Vive pelo esforço, pelas obras, acredita que a igreja ainda é um prédio, um local físico, diversas formas que você aprendeu, e aí você não consegue viver um relacionamento com Deus livre de religiosidade, viver intimidade e muito menos desfrutar das bênçãos da nova aliança. Porque na nova aliança, na cruz, através da cruz, você tem direito como filho de ser amado, provido, protegido, de sei lá o que mais, um monte de coisa que você tem direito. Mas você acaba vivendo uma vida escassa e limitada por não crer e não entender realmente a obra da cruz. Exatamente. Então essa imersão é para duas pessoas, dois tipos de pessoa. Uma, quando a gente fala de obra da cruz, de nova aliança, você fica boiando, não entende ainda o que isso quer dizer. Então, na imersão você vai aprender isso. E outra, Abner, eu já aprendi nova aliança, eu já estudei livros, eu já ouvi pregações, só que eu ainda não consigo viver. Os meus comportamentos, meus hábitos ainda estão na velha. Essa imersão é especialmente para você, porque eu vou lhe ajudar a transicionar. É o primeiro evento que eu vou fazer, o treinamento, o curso, qualquer coisa, que foi direcionado por Deus, o tema e a forma. Então ele falou o tema e depois falou, é imersão online. Palavra, tem que ser online. Milagre. E eu, o que eu tô fazendo? Palavra, obediência. Milagre. Então, sábado vai ser o milagre. É sábado agora, gente. 1º de junho, das 9 às 19. Você vai clicar no link da bio do meu Instagram. É online, tá, Joyce? Totalmente online. Ah, e outra coisa. Ela vai ficar gravada. Então, os alunos que assistiram, eles vão poder reassistir quantas vezes quiser durante um ano. Uau. Tá? Então, além de você participar lá, você vai poder rever diversas paradas. E a imersão não vai ser só o Abner falando e vocês ouvindo, tá? Então, vai ter tempo meu, tempo onde eu vou colocar vocês em salas separadas, vocês vão falar entre si, sessões de perguntas e respostas, então vai ser bem dinâmico. Não é só uma aula eu falando e você, todo mundo ouvindo. Vou fazer o máximo para ser dinâmico, porque online é realmente mais desafiador prestar atenção. Então, eu vou criar um ambiente para que isso. E estaremos rendidos, tá, gente? Não sei o que o Espírito Santo vai fazer. Eu perguntei isso para ele hoje. Falei, você me falou o que é para fazer, mas você não está me falando o que vai acontecer lá. Eu falei, vamos, falou que eu tô, ó, gente, vai vir equipe aqui, vai vir o cara com a câmera profissional, eu vou ter um retorno, eu tô fazendo algo direcionado por Deus com excelência para servir você. Quer participar? Clique no link da bio. As inscrições fecham amanhã, gente. Então você precisa clicar no link da bio hoje, tá? O valor é R$495, tá? É só você clicar lá e fazer a inscrição. Meu Lorde, fale para nós como as pessoas acham o seu conteúdo, a comunidade profética, o Vou te dar um bônus aí para essa galera. A galera que se inscrever na mentoria, na sua mentoria, sorteia um
uma matrícula do Pro lá para eles. Ó, Do Pro? O Pro. Nossa! Só Explica pra galera o que é esse Pro o aí. Pro custa R$ 1.300. Ele só abre a cada 4 meses. A gente não tem nenhuma. Se você quiser me dar 100 mil por cento agora, você não vai entrar. Então, assim, só abre a cada 4 meses. A gente abriu uma turma faz quase 3 semanas. Então dá para você acompanhar. Custa R$ 1.300. Então, para todos os alunos, Abner, que entrou lá, você vai sortear um. Ah lá, o Pro é absurdo. Olha lá o pessoal lá. Tá aqui. O pessoal que tiver lá dentro, a gente vai sortear um Pro para alguém lá. Sei lá quem é, Deus vai trazer ele. Show! Galera, Ó, aproveita isso daí. mano, vou te falar. O Pro é absurdo. O Pro é o meu curso de profético Pro, assim, ó. Tudo que eu sei na minha vida de profético tá lá. Sonhos, sobrenatural, céu, anjos, dons espirituais, ministeriais. A loucura toda tá lá. Bagunça tá lá. Quem tá aí sabe, ó. Chocante. É uma parada louca. Outra coisa, gente, que eu queria falar sobre essa parada que o Abner tá fazendo, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, mudou minha vida, é honrar essas coisas. Honrar quem tá se dispondo a ensinar, sabe? Eu mesmo, quando eu quis aprender da Nova Aliança, chamei o Matheus, eu sabia que ele sabia mais do que eu do assunto, falei, cara, eu preciso que você me dê mentoria. Ele falou, mas eu não faço, eu não tô perguntando se você faz, irmão, eu quero aprender, então me arruma uma mentoria aí, vamos pra cima. A gente tem que aprender a investir recursos, né? Investir dinheiro, investir tempo, investir tudo para aprender. Cara, de verdade, eu tô andando com Jesus há 10 anos, assim, livre, né? No sentido de sem instituição. E na minha época, meu sonho era ter um curso desse aí, de verdade. Meu sonho era ter um negócio desse. Eu já rodei muito, já gastei muita grana, muito tempo, muita coisa batendo cabeça. Hoje o pessoal tem tudo na mão, assim, cara, aí não aproveita. Então, mano, aproveita, velho. Eu acho que é um curso top. Essa parada de transição de aliança é Deus mesmo, claro, porque precisa. A galera é muito presa entre as duas coisas. Enquanto você não estiver aqui, mano, vivendo a nova aliança, você não vai chegar lá. Beleza, é isso. A gente tem 2 programas. Um é a Comunidade Profética, é super barato, é R$ 197 o ano. A aula toda quinta-feira ao vivo, as doideiras que tem lá, falando de profético, de tudo que você imaginar a gente falar dentro. Agora a gente tá numa série de escassez lá, cabulosa também. Então, se você quiser, vai lá na minha bio. Mas uma coisa que eu quero falar que é interessante é que dia 15 e 16 agora de julho, né, Elisa? Tá aí. A gente vai ter um evento presencial, um encontro profético no Rio de Janeiro. Então, você que é do Rio aí, a gente está chegando 14 e 15, vai ser presencial, né? Então, vai lá no meu Instagram, se não achar, manda um direct para mim lá que a gente direciona vocês para os grupos. Vai ser incrível esse evento. É presencial, é super barato, um evento de 150 pontos, mais para pagar as despesas do evento e a gente tem um tempo. Você quer experimentar o amor de Deus, né, Avni? Vai ter uma chance de fazer isso presencialmente, tomar um tomahawk lá e ver qual é que é, né? E vai ter Macho Burro também lá. Macho Burro vai ter os 2 cursos lá no Rio. Então, se você quiser ir para experimentar isso de forma presencial, só chegar. Estamos juntos. É isso aí, meu Lorde. Obrigado aí pelo convite. Só falar algo também. Eu participei tanto do Encontro Profético como do Macho Burro, aluno do Denis. O Encontro Profético foi o lugar onde eu fui marcado com o amor de Deus. Uau. Mano, é louco. Tem uma dinâmica lá no Encontro Profético, gente. Não vou entregar. Mas tem uma dinâmica lá onde a galera profetiza um para os outros. E 2 mulheres profetizaram assim, antes de acontecer toda a parada. Fala assim, Abner, a partir de hoje, você vai sentir o amor de Deus de uma forma diferente. Uau. Aí depois aconteceu toda a parada que aconteceu no Encontro Profético. E dali, mano, começou ali. E o Macho Burro, nós participamos, faz sábado retrasado, né? 2 semanas aí. Cara, é louco. Absurdo, Macho Burro. Eu falo que, tipo assim, a parada, tipo assim, o que me fez transicionar, gente, porque eu tô fazendo uma imersão transição de aliança, mas eu transicionei de casa, de carro, de cidade, e tô transicionando de marido só para marido e pai. Então, assim, eu tô fazendo. Esse evento está sendo profético, porque tá transicionando tudo. E grande responsabilidade dessa transição foi chaves que eu aprendi sentado com o Denis sobre casamento, tá? Concordância entre homem e mulher. Aquela chave é absurda. Eu falo, de tudo que eu vivi nesses dias, o fundamento é a decisão dentro da família. Uau. E a mulher enxerga o destino. Isso é absurdo. É cabuloso. Não, isso é cabuloso demais. Então você, se tá aí, homem casado, você precisa participar do Macho Burro. Já participou, cara, você já tem o combo lá. Encontro Profético e Macho Burro junto, mano. Paulada demais. Clica lá no link da bio ou chama o Denis no direct. Sim. E esteja lá que isso com certeza vai mudar a sua vida. Minha vida
Em menos de 3 meses, eu transicionei de tudo quanto é lugar que eu pude transicionar. Isso é absurdo. Top demais. Lorde, muito obrigado pela sua presença. É louco. Como sempre, soltando chaves absurdas. A galera com certeza vai ter muito impacto em sua vida com essas chaves que você liberou aqui. E, mano, você sabe, né? Eu amo sua vida. Tamo junto. Você é um irmão que Deus... Eu costumo falar que você é como se fosse um irmão mais velho para mim. Então, o irmão mais velho que eu não tive, né? Eu sou o mais velho. Então, eu sou honrado de sentar e te ouvir. Sento para te ouvir na sua casa, sento para te ouvir na minha, sento para te ouvir aqui e pago para te ouvir, porque, irmão, o que você tem de Deus é poderoso. Muito obrigado pela sua vida. Tamo junto, você é louco. Eu que agradeço. Eu sou muito tocado na sua família, você sabe disso, né? Para nós, o Yadai, a gente sempre fala que as coisas mais preciosas do céu são as pessoas. E a gente é muito grato pelas pessoas que Deus traz, porque Deus não conecta amigos, né? Deus conecta destinos. E a gente é muito grato por ter sido conectado, né, pro coração de vocês. E estamos aqui para servir. Você sabe disso. Tamo junto, meu amor. É nóis, mano. Tamo junto. Aí, a Chocada falou para nós tirar um printzinho aí para sua live. Boa, galera. Nós vamos fazer uma pose aqui. Vocês tiram print aí e postam nos stories, tá bom? Bora! Boa! Nós! Posta nos stories, marca a gente aí, que a gente reposta a parada. Qualquer dúvida, estamos aqui para servir. Lorde, é isso. Abraço. Beijo para Dai, para Mari. Tamo junto. Nós! Tchau, tchau.